Madepoque, a paz do Senhor. Amém. Maravilha, hein? Queridos, por favor, se coloquem de pé. Vamos conduzir uma oração a Deus. Nosso pastor presidente ainda está em viagem, um compromisso em São Paulo, juntamente com a irmã Abigail. Mas, irmãos, nós estamos aqui. A Madepoque, a membresia da igreja, a diretoria. Então, o nosso pastor está sempre muito bem representado pelo campo de Poços de Caldas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, glorificamos a Ti, Senhor. A terceira noite da IBJ, o Senhor vai continuar falando, operando maravilhas em nosso meio. Senhor, toma o teu lugar de honra. Te agradeço, Senhor, pela cooperação dos nossos companheiros, os dirigentes, a diretoria da nossa igreja, a Madepoque, Senhor, o grupo de louvor, os músicos da igreja. Senhor, este é o sinal da comunhão, a união do nosso campo de Poços e Caldas. Fale conosco, fica conosco, toma o teu lugar de honra. Tu és a primazia neste lugar. Salva, cura, transforma, liberta, renova. Usa o preletor com muita unção e autoridade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Cheio
Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria, né? Mais uma noite, terceiro dia, para a honra e glória do santo nome de Deus. Estamos aqui para louvar Ele e engrandecer. E aproveitando um pouco o pastor Misael falando, meu coração se alegra muito. E isso que sirva de testemunho para você que está aqui nessa noite. Eu era um improvável, né? Eu tinha tudo para dar errado, vim da minha cidade de Lavras, lá do interior, morava numa periferia, tinha, se eu quisesse, acesso às drogas, mas hoje, mesmo que colocando um pouquinho de um terno, que eu fico um pouquinho mais bonito, sentando do lado do pastor Misael, sentando aqui, junto com todos esses nossos obreiros, tendo uma esposa linda e maravilhosa, igual eu tenho hoje, um serviço abençoado. Se Jesus fez isso comigo, Ele pode fazer com qualquer um que está aqui. Eu só louvo e exalto o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, eu só tenho que exaltar Ele, porque Ele é digno de tudo na minha vida. E vamos continuar adorando e exaltando. Gostaríamos de dar oportunidade nessa noite para um coordenador, né, dos jovens lá do Bandeirantes, nosso irmão Leonardo, vai estar trazendo a palavra inicial com o nosso tema anual. Amém? Uma Depoc, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, no seu capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 18, que é a leitura do nosso tema anual. Neemias, capítulo 2, e verso de número 18. E diz assim a palavra do Senhor: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém, meus irmãos? Alguém tem algum pedido especial de oração? Eu e minha casa somos carentes de oração. Toda uma Depoc é carente das orações também de cada um dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te entregamos, Senhor Jesus, essa noite na Tua presença, Senhor. Ó Pai querido, neste último dia, Senhor Jesus, do encerramento dessa linda escola bíblica de jovens, Senhor. Pai, que todos nós possamos ser tocados pela presença do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, que todos que chegaram aqui nessa noite, Senhor Jesus, com a sua alma entristecida, com a sua alma fraca, Senhor, possa ser fortalecida e edificada pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, venha nos visitar com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, e venha fazer morada, Senhor, na vida de cada um desses jovens, de cada um desses nossos irmãos que aqui estão, Pai. Nos revista de toda a Tua glória, de todo o Teu poder. O Senhor tem toda a liberdade, Senhor. Salva, cura, batiza com o Teu Espírito Santo nessa noite. Venha, Senhor Jesus, está presente nessa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Pode estar
procurar aqueles que ele criticou. O pastor vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar onde estão os crentes que vinham adorar. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja sumiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem afirmou fiel, santificação, amor, alma e Sião. Só entra no céu quem afirmou fiel, vigiai e orai. Só entra no céu quem afirmou fiel, santificação, amor, alma e Sião. Só entra no céu quem afirmou fiel, vigiai e Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria de poder estar nessa festividade. O Senhor nos deu a capacidade de poder servir a Ele e vamos honrar o Senhor adorando o melhor, né? Eu sei que você veio aqui para entregar totalmente a sua adoração e o Senhor tem algo a falar ao seu coração nesta noite, amém? Então, se você puder, adore juntamente comigo. Bem sei eu que tu podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, oh, oh. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Você crê? E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Escutar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode
te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano na tua vida, escuta, ninguém impedirá. A porta pode até estar fechada, o trabalho pode até não vir nesse momento, mas se Deus tem um plano na tua vida, escuta, Deus proverá. Ele vai prover na tua vida, na tua casa, no teu lar. Ele vai prover lá. Ele vai prover lá. Então escuta, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano na tua vida, ninguém impedirá. Só quem crê dá glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida do pastor dessa igreja, pastor Paulo, um grande amigo, e louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, pelo congresso. Solta o piso. Isso. Hey! Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Eu sei, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença
presença do meu Senhor e Rei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Só vocês. Da noite ali verei, haverá paz no vale pra mim. Amém? Recebam a paz do Senhor Jesus. Privilégio muito grande retornar a esta casa, estar convosco para juntos glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para tanto, queridos, eu gostaria de, antes de mais nada, convidar a todos para que abramos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos para que, por meio deles e de sua exposição, o Senhor continue falando conosco de forma especial. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém? A pregação da palavra é algo importantíssimo e imprescindível para a igreja. Bernard Manning, o grande pregador, dizia que a pregação nada mais é do que a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado. Martinho Lutero dava tanta ênfase à pregação que ele dizia que nós devemos pregar como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. É importantíssima a tarefa e a missão da pregação do Evangelho. Vamos ao que interessa, irmãos. O tema de hoje é santidade na era digital. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos falar sobre isso, segundo a palavra de Deus. Quem achou Romanos 12, versículos 1 e 2, leia comigo, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele explica que tipo de sacrifício é esse? O vosso culto racional. E não sede conformados, em outras traduções, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, se você tiver a mente renovada, transformada, aí sim você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o texto não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diz que se você tiver a mente renovada, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso é maravilhoso. Quem puder, diga glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Só não esqueça que dar glória a Deus é de graça. Crente pentecostal dá glória a Deus, né? Muito bem, queridos irmãos, o texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais emblemáticos e pujantes das páginas áureas do Novo Testamento, tendo em vista que quem o escreve é o apóstolo Paulo, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Paulo foi um homem estupendo, que Deus usou de forma poderosa para influenciar positivamente a sociedade de sua época, e os ecos de seus ensinamentos ainda retumbam aos nossos ouvidos de forma muito grandiosa.
O que é interessante é que, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que há uma preocupação no coração do apóstolo Paulo em relação à sociedade romana na qual a igreja está inserida. Quem está me ouvindo, diga amém. Paulo está escrevendo para os crentes de Roma, o império mundial, a cidade capital do mundo de então. Então, tudo acontecia em Roma, e de Roma para o mundo. Existem ditados e provérbios da época que até hoje são citados. Por exemplo, todos os caminhos levam a Roma. Quem tem boca vai a Roma. E tantos outros, porque Roma é a capital do mundo. E todas as estradas, de fato, iam até Roma. E de Roma para as outras localidades do mundo. Então, Paulo, ao escrever essa carta aos crentes de Roma, ele tinha uma preocupação. E é que menciona-se num dos versículos que nós lemos: e não vos conformeis com este mundo. Vejam que a expressão não vos conformeis com este mundo pode também ser traduzido como e não vos amoldeis a este mundo. Quando Paulo fala desse comodismo, desse conformismo, ele não está falando assim: olha, vocês não podem se conformar, cruzar os braços e deixar rolar. Não. Esse conformar-se significa não se tornar igual ao mundo. Por exemplo, quem está vendo a água aqui na minha mão, diga amém. Então a água, ela fora do copo, ela é informe. Se você joga essa água no chão, ela se espalha, porque ela não tem forma própria. Mas dentro do copo, ela se torna igual ao copo, que tem uma forma arredondada e cilíndrica. Então, dentro do copo, ela se torna como o copo, ou seja, a água se conformou ao copo. Quem entendeu, diga amém. Então, Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se tornem iguais a este mundo, porque quando a igreja se torna igual ao mundo, ela deixa de ser igreja, porque a igreja não é para ficar igual ao mundo, é para influenciar o mundo e transformá-lo pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Então essa é a preocupação do apóstolo. Então, quando ele fala de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele está quebrando aqui alguns paradigmas, que são, por exemplo, de maneira muito eficaz, colocados em suas cartas, demonstrando para nós que nós não devemos ter, preste muita atenção nisso aqui, uma espiritualidade templária. Pastor, o que significa espiritualidade templária? Uma espiritualidade apenas de templo. Uma santidade que só existe dentro da igreja alvenaria, 4 paredes, mas que ao sair do templo deixa de existir. Não, esse culto racional é santo, agradável a Deus, ele é perfeito. Por quê? Porque ele não depende de estruturas institucionais para existir. Meu Deus, isso é maravilhoso. Ou seja, ele não depende da denominação. Eu não sou santo apenas no culto. Eu não adoro a Deus apenas no templo. Eu sou o que sou aqui e fora daqui. Remaia Xandévia. Eu sinto Deus nessa palavra, aleluia. Então, infelizmente, existem pessoas, jovens, homens, mulheres, obreiros, que não servem a Deus fora do templo. Estão acostumados numa espiritualidade apenas templária. E dependem disso para serem cristãos. Dependem disso para serem salvos. Por exemplo, cunhou-se em nosso meio a ideia equivocada de que nós vamos ao templo para receber.
E a gente ouve pregações, a gente ouve ensinamentos. Venha à igreja para você ser abençoado. Venha ao templo para você receber a sua vitória. Venha ao templo para Deus abrir a porta. Venha ao templo para Deus te salvar. Venha ao templo para você ser cheio do Espírito Santo. Venha ao templo para você ser santo. Venha ao templo para você se consagrar. Quando, na verdade, no templo a gente se reúne não para ser tudo isso, mas para demonstrar tudo isso que a gente já é. Calabaia, Xandereva, Súbria. Então, por exemplo, crentes que são apenas na liturgia templária, santificados, segundo eles, no período da pandemia, 5, 6 anos atrás, não conseguiram servir a Deus. Não adoravam a Deus. Por quê? Dependiam do templo, não tem mais culto no templo, então não sou mais crente. Ficaram perdidos no mundo. Ficaram vagando por aí, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, porque não estavam acostumados com esta espiritualidade. Imagina a igreja primitiva vivendo isso. Pois a igreja primitiva, nos primeiros 100 anos dela, não existiam templos assim, por conta da perseguição. O povo não podia ter um templo. Se tivesse um templo, a perseguição destruiria todo mundo, queimava todo mundo vivo, fechava tudo e acabava a igreja. Mas eles se reuniam em lugares escondidos, em casas, em lares, em cavernas, nas florestas. Eles iam para lugares distantes para cultuar a Deus. Então eles não dependiam de templos e de instituições humanas para cultuarem, para adorarem a Deus. Esse é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Hoje nós temos o privilégio, a dádiva, de nos reunirmos num lugar, num ambiente maravilhoso como este, confortável, né? Com ar-condicionado, com som maravilhoso, que todo mundo escuta e ouve perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas naquele período não tinha. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está dizendo: eu não quero que vocês se conformem, ou seja, se tornem iguais a este mundo, mas que vocês sejam santificados verdadeiramente. Por isso que ele diz assim: mas transformai-vos. Não precisa nem no grego, na língua portuguesa já resolve. Ele não está dizendo assim, mas transformai o mundo. Não, ele diz transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não diz transformai o mundo, transformai-vos. Porque para transformar o mundo, primeiro eu preciso ser transformado. Se eu não sou transformado, eu não posso transformar nada. Se eu não fui santificado, eu não posso santificar nada. Se eu não fui cheio do Espírito Santo, eu não posso transmitir a unção de Deus para ninguém. Mas nesta oportunidade, Jesus te enche de poder para você ser santo aqui e ser santo lá. Aleluia! E hoje nós vivemos numa situação que não é tão simples de ser resolvida. Porque a era digital, ela pode ser uma bênção ou uma maldição na vida do jovem, na vida do crente. Como que eu posso me santificar, pastor, na era digital? Se nós vivemos num período que nunca houve na história da humanidade. Nenhum apóstolo passou pelo que nós estamos passando. Nenhum crente, há 30 anos atrás, passou pelo que nós estamos passando, viveu o que nós estamos vivendo. Então, essa responsabilidade é nossa, de dar resposta para o mundo. De agirmos adequadamente, conforme a vontade de Deus, para que as pessoas conheçam Cristo por nosso meio. Então, nós temos aí a tecnologia que faz parte do nosso cotidiano. Ninguém mais vive sem. Se eu perguntar aqui, quem trouxe o seu smartphone, eu acredito que até as crianças vão levantar. Agora eu posso me espantar e dizer, quem trouxe Bíblia? Alguém não levantar a mão. Tem o smartphone, não tem a Bíblia, terra seca, desmantelada. Vende o smartphone e compra a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Não, pastor, tem a Bíblia no smartphone. Não, vigia, irmão. Tem uma Bíblia. A palavra de Deus. Então, os desafios são únicos para uma vida de santidade, para aquilo que Deus chama-nos a fazer, responsabilidade. Mas aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, o que de fato é santidade? O que é santificação? Eu ouço tanto falar, mas ninguém explica de fato o que é. Eu vou tentar te dizer aqui em forma bem objetiva e didática. O que é santificação? Não é isolamento.
Se você pergunta para uma pessoa, irmão, o que é santificação? O que é ser santo? A resposta mais comum é ser separado. Ok, não está errado. Mas o que é ser separado em santidade? Eu costumo dizer que a santidade, ela é uma separação dupla. Uma separação dupla. Do e para. Do pecado e para Deus. Porque automaticamente, quando eu me separo do pecado, eu estou me separando para Deus. O que é santificação, pastor? O que é santidade? São termos intercambiáveis na Bíblia, sinônimos. Santidade é você fazer aquilo que Deus mandou, é obedecer a sua palavra. Santidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Ser santo não é se isolar. Tem gente que diz assim, eu preciso me santificar, então eu vou me trancar num quarto, num mosteiro, vou ficar lá só orando, jejuando, lendo a Bíblia, e aí não vou ter contato com ninguém, então não vou pecar, eu vou ser santo. Não, isso não é santidade, isso é isolamento. E Deus não quer que a gente se isole. Deus quer que a gente se infiltre no mundo, seja sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Sal influencia internamente. Luz influencia externamente. Deus quer que os crentes influenciem a sociedade internamente e externamente. Sabe por quê? Durante muito tempo, a igreja, principalmente a igreja pentecostal, deixou de pregar o evangelho para quem deveria, porque a gente se trancou nas nossas paredes, porque a gente achava que isso era santidade. Não pode ir para a faculdade, faculdade é coisa do Satanás. Lá tem o cão, o coscoba, o Asmodeu, o demônio. Não pode ir, fica aqui. Qual que é o lugar então que o crente? Na igreja. Tá bom. E na TV, pode pregar? Não, TV é do diabo. Não, TV é a imagem da besta. Não pode. E no rádio? Não, rádio também é do diabo. Tá, e a internet? Na internet também não. Então se isola. Onde só pode pregar? No templo. Meu Deus do céu, onde Jesus ensinou isso? Só se foi no livro de Inventares. No capítulo 0, versículo -1. Na Bíblia não tem. Só se colocaram agora antes de eu vir para cá e eu não li. Santidade é você estar no mundo e não ser contaminado com ele. É como a garça que anda no meio da lama e não mancha as suas penas brancas. Está na lama, mas não se suja com ela. O crente está no mundo, mas não se contamina com o mundo. Ele influencia o mundo, ele não é influenciado por ele. Meu Deus, esta palavra está entrando em nosso coração, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar para influenciar essa sociedade. O mundo precisa ouvir através de nós que Jesus é o Senhor. Se Jesus vivesse em nossos dias, ele ia escandalizar muita igreja e muito pastor. Porque ele andava com quem a gente diz, não anda Jesus. Ele conversava com pessoas que a gente ia dizer, Jesus... Como é que você conversa? Não, não pode. Como é que você foi no banquete com aquele povo? Não é possível. E Jesus ia dizer assim para nós, como ele disse para os fariseus: o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Só que a gente coloca uma barreira e diz assim, não, existem pessoas que merecem Jesus e outras que não merecem Jesus. Só que só existe um grupo, e ele se chama grupo que não merece, no qual nós estamos inseridos. Ninguém aqui merece a salvação, começar por mim, ninguém. Sabe por que as pessoas vão para o céu ou para o inferno? Não vão para o inferno ou para o céu pelo que fazem ou pelo que deixam de fazer. Vão para o céu ou para o inferno porque aceitaram a Cristo ou porque rejeitaram a Cristo. Aqui que está o ênfase. O âmago da coisa está aqui. Só que a gente acha que é porque fazemos coisas boas, seremos salvos. Fazemos coisas ruins, não seremos salvos. Aonde você leu isso? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Se a salvação é pela graça, ou seja, não é pelas obras, mas para as obras. E já tem gente que se gloria achando que é salvo porque merece. Imagine se fosse pelas obras. Ia ter gente aí andando com coroa de ouro, achando que é o rei da santidade. Sou salvo porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu prego, porque eu evangelizo, porque eu ganho almas, porque eu sou pastor, porque eu sou pregador, porque eu sou escritor, porque eu ensino a verdade, porque eu faço obra de caridade, porque eu dizimo, porque eu oferto. Você não é salvo porque faz isso. Você faz isso porque é salvo. Eu não me santifico para ser salvo. Eu sou salvo, por isso que me santifico. Quem entendeu? Tem alguém aí? Pode dar um glória? Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, eu preciso me santificar. Porque se a trombeta tocar e eu não tiver em santificação, eu vou ficar. Só que essa conclusão ela é inválida e ela é ilógica segundo a palavra de Deus. Eu não me santifico para ser. Eu me santifico porque sou salvo. Porque quem não é salvo jamais vai desejar a santificação. Imagina o ímpio acorda de manhã e diz assim, nossa, vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de me santificar. Não, hoje eu vou jejuar o dia inteiro. Um ímpio nunca vai fazer isso. Por quê? Porque ele não é salvo, e quem não é salvo não quer santificação. Mas quem é salvo e não quer isso, é porque alguma coisa está errada. Um crente que é salvo e não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de jejuar, não ama estar na igreja para adorar, irmão, como é que você vai dizer que é salvo? Foi convencido, tem uma religião, faz parte de uma denominação, mas não é salvo. Porque o salvo não vê as coisas santas e sagradas como um fardo, como um peso, como um jugo. Teste a sua espiritualidade a partir disso. Quando alguém fala de oração, santificação, jejum, leitura da Bíblia, se você fica indignado, magoadinho, chateadinho, e você não gosta de ouvir esse tipo de coisa, é porque a sua espiritualidade é fajuta. Porque o crente não vê tudo isso como um fardo. Ah, meu Deus do céu, tem que orar. Eu não gosto de orar, mas o pastor disse que tem que orar antes de dormir. Aí ajoelha lá com raiva. Oh, Jesus, tem misericórdia, obrigado por esse dia, amém, amém. Chega no culto, eu não queria orar, mas tem que ajoelhar, porque é o costume. Aí ele ajoelha lá e, Senhor, perdoa meus pecados no atacado, me abençoa no varejo. Porque para pedir, a gente pede detalhes, né? Um por um. Agora, para agradecer, Senhor, obrigado, amém. Pedir perdão, Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém, glória a Deus. Agora, para pedir, irmão, Senhor Jesus, eu quero essa bênção assim, assim. Mas Deus quer que nós nos santifiquemos de forma correta. E a santificação não é ser santarrão. Posso ouvir um glória aí? Não é isso aqui, ó. Ai, Senhor, irmão. Você não sorri? Não, porque eu sou santo. Você não brinca? Não, eu sou santo. Você não... Não. Confunde mau humor com santidade. Como diz o doutor Luiz Saião, né? Tem um muçulmano xiita e tem um crente chato. O cristão chato é o pior. Porque ele acha que santidade é nisso aqui, ó, cara fechada, cara feio o tempo todo, não pode brincar, não pode sorrir. Meu Deus do céu, o cantor falou aqui que vai no rodeio pregar o evangelho. Misericórdia, rodeio não é lugar para crente. Não, todo lugar é para crente. Porque o crente tem que estar em todos os lugares da sociedade para manifestar Cristo, pregar o evangelho, não para fazer o que o mundo faz. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. O crente tem que estar na internet, o crente tem que estar na política, o crente tem que estar no governo, o crente tem que estar nos esportes, o crente tem que estar em todas as esferas. Porque senão como é que a gente vai, irmãos, conquistar vidas para o reino? Aí essa santidade falsa nossa, né, da cara fechada, do santarronismo, a gente perde de ganhar pessoas, de conquistar vidas para o reino de Deus. Aí a gente critica igrejas que fazem diferente.
Ah, naquela igreja lá, igreja mundana, por quê? Porque lá a pessoa vai assim, assado, se veste desse jeito, se veste daquele outro, que a parede é de tal cor, que não sei o quê, não sei o quê. Só que essas pessoas conseguem ter acesso a lugares que a gente não tem, com a nossa falsa santidade. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de transitar em todas as áreas. Eu tenho alunos, jogadores de futebol, eu tenho alunos que são das artes marciais, do UFC, do MMA, eu tenho pessoas da política, eu conheço, porque eu sei o que Jesus me chamou para fazer, pregar o evangelho aonde eu estiver. Então, santidade não é proibições e mais proibições. Santidade é obediência, obediência, obediência. O Senhor está falando conosco. Então, pastor, o que é que Deus quer de nós? Nessa era digital, vigilância. Santidade na era digital, autocontrole, disciplina. E a disciplina do crente é em todos os níveis, em todas as áreas. Isso demonstra santificação. Por isso que o jejum é algo tão importante na vida do salvo, porque vai trazer o autodomínio. Se uma pessoa não jejua, ela não tem domínio próprio. Ela come desesperadamente. Ela não controla o apetite. Ela não controla os olhos, porque ela não domina o corpo. Se tem uma coisa difícil para fazer, é você dominar o seu próprio corpo. Imagina, o corpo está dizendo, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. E você diz pelo Espírito, quem manda no meu corpo sou eu. Vai comer a hora que eu quiser. E aí você disciplina o seu corpo. Agora tem gente que não consegue. Eu pastoreei uma congregação e lá tinha uma irmã que era uma benção. Toda vez que acabava o culto, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, como é que está? Eu dizia, pastor, estou fraca. De novo, irmã, pastor. Aí um dia eu falei, eu vou fazer umas perguntas para essa irmã, para saber esse negócio aí, está muito estranho, né? Eu falei, irmã querida, é o seguinte, a irmã está fraca de novo, estou, pastor, ora por mim. Eu falei, não, espera aí, vamos. A irmã está orando, ela disse, pastor, olha, eu vou confessar, eu não consigo não. Eu ajoelho, quando eu penso que não, eu já estou dormindo. Dá um sono terrível. Tá bom. A irmã não está orando. A irmã está jejuando. Fala, olha, pastor, eu vou confessar, eu até tento. Mas quando eu penso que não, já comi. Quebra o jejum. Falei, tá. A irmã está lendo a Bíblia. Pastor, eu começo a ler, não entendo, e aí eu paro. Eu não estou lendo, não. Falei, irmã, se você tivesse forte, seria um milagre. Porque a irmã não está orando, não está jejuando, não está lendo a Bíblia, e quer ser forte ainda, seria é maior que a ressurreição de mortos. Não tem como, é impossível. Pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo do mundo, orar por você, não vai adiantar nada se você não faz a sua parte. Porque unção não se transfere, unção se recebe do céu. Pastor, mas tem uns pastores pregando aí que transfere, né? Recebe da minha unção. Vai nessa. Não faz a sua parte não para você ver. A salvação, a santificação são coisas individuais pelo Espírito na nossa vida. Então, nesta era digital, Deus quer que você seja santo em tudo o que você faz. Porque o homem vê o nosso feed. Linguagem jovem aqui agora. Mas Deus vê o nosso direct. E se você santificar-se, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Porque Deus não quer que você limpe só o seu histórico digital. Deus quer que você limpe a sua vida. Porque se você limpar a sua vida espiritual, Deus vai falar contigo no particular. Quem quer ouvir a voz de Deus aí no particular? Deus não quer apenas que você esteja nesta aparência de santidade. Por isso que o grande teólogo John Flavel, ele dizia que o que é a saúde para o coração, assim é a santidade para a alma. O Spurgeon dizia que a santidade é o lado visível da salvação. Meu Deus.
Como que alguém pode saber que eu sou salvo? Constatar isso. Porque eu vou frutificar os frutos da santificação. Você olha para a pessoa e os frutos da santificação demonstram que ela é uma pessoa salva. Não é pelas palavras, não é por falar bem, pregar bem, ensinar bem, tocar bem, pastorear multidões, ter milhares de seguidores no Instagram. É pela vida com Deus. Um cristão que não é santo é uma contradição de tudo que a Bíblia ensina, dizia J. Blanchard. Se eu sou crente e não vivo em santidade, olha só que coisa grave. Além de eu não estar pregando o Evangelho, eu estou despregando o Evangelho. É pior ainda. Pior do que não pregar o Evangelho é despregar o Evangelho. É uma contradição ambulante. Por onde passa as pessoas dizem, mas não é crente, está fazendo isso? Mas não é crente, está falando assim? Mas não é crente, vai à igreja, diz que é pastor, diz que é pregador, diz que é do ciclo de oração, diz que é líder disso, diz daquilo, e está fazendo essas coisas. Para mim, que crente não faz isso? Está escandalizando o nome de Cristo, banalizando o Evangelho. Mas o Senhor nos convocando nesta noite, para uma vida de santidade plena a Ele. Porque antes de que o céu seja o nosso habitat, antes de nós estarmos no céu, o céu precisa estar em nós. Viver o céu na terra. É porque, infelizmente, a gente tem uma conotação assim, eu sou crente para ir para o céu. Só isso. Então morre. É sério. Não é, se a nossa vida, para que você é crente, irmão? Para ir para o céu. Só isso? Não! Jesus não quer que você seja salvo só para ir para o céu. Ir para o céu é uma consequência da salvação, não é o objetivo final. Ser salvo é mostrar Cristo na terra para pessoas que não o conhecem. Porque senão Jesus nos salvava e já nos arrebatava na hora. Se é para ser salvo e para ir para o céu, aceitou? Ops, arrebatado. Não precisa ficar mais na terra. Não, é para ficar na terra. Deus quer você vivo. Deus não quer que a gente morra. A morte não é algo natural. Tanto é que a gente sofre tanto quando alguém morre, quando alguém falece. Porque a morte não é algo natural. Não era para ter morte, mas o pecado trouxe a morte. Mas a morte não pode vencer a santificação. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Porque quem é santo não morre. Dorme em Cristo. Fecha os olhos aqui e abre lá. Levanta a sua mão e dá uma glória pentecostal aí para Jesus. Então, Deus ama tanto a pureza que prefere ver um buraco na roupa dos seus filhos do que enxergar uma mancha nelas. Quando nós nos santificamos, nós vemos o grande milagre da salvação demonstrado para aqueles que estão à nossa volta. Como é bom. Eu não sei para você, mas uma das coisas que mais me alegra é quando eu estou num lugar que ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu sou pastor, ninguém me conhece, eu não estou com nenhuma camiseta dizendo Jesus salva, não estou com Bíblia na mão, não estou de terno e gravata, ninguém sabe, eu estou ali apaisando. E alguém chega e diz assim, com licença, senhor, pode fazer uma pergunta? Pode. Você é crente? Ai, irmão, eu fico todo feliz. Eu digo, sou. Graças a Deus. Por quê? Não, porque parece mesmo. Mas por quê que você está? Não sei. Mas eu não tenho nada me identificando, nada dizendo que eu sou crente. Mas parece mesmo assim, você tem uma aura. Transmite uma paz. É a forma das pessoas se comunicarem dizendo, o Espírito Santo está na tua vida. É que ele não sabe dizer assim. Alá e comana xandé. E você é de qual igreja? Eu digo da Assembleia de Deus. Ah, aquela igreja que o povo fica gritando lá. Eu disse, é dessa igreja aí mesmo. E eu sou um dos que mais grita lá dentro. Aleluia, glória a Deus.
porque Ele me salvou, me libertou. Eu não era ninguém, não tinha nada. Jesus me deu tudo, me transformou, me regenerou, me santificou, me justificou e me deu o céu pela graça. Alimente, ó face, a révia. Esse é o privilégio de ser santo. Como dizia a W. Tozer, não existe atalhos para a santidade. Não existem caminhos curtos para a santificação, é obedecer a palavra. Não é uma obra de mágica. Ei, não é um misticismo falso, como alguns pensam, né? É no estalar de dedo, eu passo a semana toda pecando, fazendo tudo que desagrada a Deus, não estou nem aí com Deus, não pego na Bíblia para nada, não leio, não oro, é só vendo coisa que não presta, assistindo bobagem, falando coisas indevidas, chega no culto, Senhor, tem misericórdia, me santifica agora. Que isso? Mágica? Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com milagres. Quem faz mágica é o diabo. Deus faz milagres. E o milagre tem a participação humana e a participação divina. Sempre foi assim. Eu faço a minha parte, a de Deus está garantida. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer. É um privilégio. Enquanto alguns estão dizendo assim, puxa vida, não, 10% do meu salário tem que dar, senão não vou ser abençoado. Tá bom, aí... Outros que são santos estão dizendo assim, Senhor, obrigado pelo privilégio de eu contribuir com aquilo que o Senhor tem me dado, eu consigo compartilhar, não fica só para mim. Enquanto alguns dizem assim, puxa vida, tem que orar de novo, outros estão dizendo, oh glória a Deus, eu vou orar. Como é bom entrar no Santo dos Santos pelas portas, com ousadia pelo nome de Jesus. Como é bom falar com o Pai. Então, alguns dizem assim, meu Deus, vai ter que ir para o culto de novo, o pastor colocou mais um culto. A IBJ começou ontem, ou foi quinta? Quinta-feira e sexta-feira tem que ir de novo. Sábado, não, ninguém aguenta. E domingo de manhã tem escola dominical e depois tem culto. Não, isso é fanatismo. Para que isso? Deus não quer isso não. Outros dizem assim, eu queria que fosse de segunda a sexta. Está tão bom que não dá vontade de ir embora. Porque a diferença é essa. Está no espírito e na motivação. O santo tem prazer nas coisas santas. Levanta sua mão e glorifica Jesus. Mas esse chamado à santidade, ele não é opcional, queridos. Não é para alguns, é para todos. Porque não é opção, é mandamento. Jesus disse, sede santos, como eu sou santo, ou porque eu sou santo? A gente costuma ouvir, os pregadores dizendo, está na Bíblia, Jesus disse, sede santos, como eu sou santo. Pedro escreveu, sede santos, como eu sou santo. Lá em Levítico, sede santo, como... Não, nós nunca seremos como Deus. Está escrito assim, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o motivo da nossa santificação é porque o nosso Deus é santo. E se Ele é santo, eu tenho que fazer jus ao nome. Então, essa santificação é refletir o caráter de Deus. A santidade vai além de evitar o pecado. Trata-se de viver para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, quando a gente entender isso, tudo muda. Eu não sou crente só no templo, eu sou crente em todos os lugares. Aí alguém diz assim, não, a minha vida secular, pastor. Que vida secular, irmão? Que vida secular? Você é salvo? Sou. E que vida secular é essa que você está dizendo? Não existe para o crente. O crente, ele tem uma vida só, que é a vida cristã, em todos os lugares onde ele está. Não tem como você separar uma coisa da outra. Não, na política eu tenho que ser de um jeito. Aí na igreja eu tenho que ser de outro. Aí no trânsito aí já é outra história. E na faculdade também é diferente. Na escola aí é outro assunto. E em casa também. Não. O salvo é salvo em qualquer lugar. Por isso que é ética cristã.
O que é a vida numa ética cristã? Viver a ética de Cristo. E Cristo foi o que foi em todos os lugares. Nenhum ambiente contaminava Jesus. Aleluia. Aleluia. Um dia ele está andando. Irmão, você não dá glória a Deus com isso aqui? Não dá mais para dar glória a Deus. Olha que lindo isso aqui. Jesus está andando um dia e ele olha um homem coletando impostos. Ele estava na coletoria. E ele era judeu e estava trabalhando para os inimigos dos judeus, que eram os romanos. Aí Jesus olhou para ele assim, com os discípulos. Aí ele, peraí gente, peraí. Está vendo aquele rapaz ali? Preciso falar com ele. Não, Jesus, ele não pode nem ir no templo, porque a gente nem considera ele um ser humano. Ele não pode entrar no templo, porque ele é amaldiçoado, já está condenado. Espera aí, gente, eu vou falar com ele. Ei, Mateus, Levi, segue-me. Mateus, quando ouviu Jesus chamando, imagina o impacto que foi dentro dele. Como que o mestre por excelência está falando comigo? Um cobrador de impostos. Um homem tido como o mais corrupto dos corruptos, o maior de todos os pecadores. O cobrador de impostos naquele período era considerado mais pecador do que uma prostituta. E Jesus disse, segue-me. Ele disse, eu jamais vou deixar essa oportunidade passar. Largou tudo e foi atrás de Jesus. Eu imagino a cara dos discípulos. Não, Pedro olhando para Tiago e Jesus não fez isso, né? Eu estou sonhando, fala para mim que é um sonho. Não, ele fez. Não é possível. Aí, o Mateus chega para Jesus e diz, mestre, o senhor sabe que eu sou cobrador de impostos, então eu sou publicano e eu conheço um monte de gente publicana. Né? É a minha área de trabalho, eu conheço muita gente ali. Será que a gente pode fazer um culto, convidar o senhor para pregar para nós? Jesus falou, é claro, eu aceito. Pode fazer. Não, pode fazer lá em casa? Pode. Vai ser só publicano, hein? O senhor não vai ser criticado pelo ministério, pela denominação, pela religião, pelo judaísmo, pelos fariseus. Vou. E o senhor não se importa? Claro que não, vim fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus foi lá no banquete. Santo. Porque a santidade não contamina. E ele entra no ambiente podre, putrefato, sujo, imundo, e santifica. Pela palavra, pela unção, pela graça, pela presença de Deus. Porque ninguém queria ir lá. Os religiosos, santos, né, com as suas roupas de linho fino, jamais queriam contato com aqueles que eles consideravam pecadores. Jesus disse, se eu não for, quem vai? Se você não for, quem vai? Aí você diz assim, agora eu me converti, não posso conversar com aqueles parentes que não são crentes. Eles são do espiritismo, são do Umbanda, do Quimbanda, do Candomblé, são do diabo. Eles não são de Deus, é agora que você tem que ir. Para mostrar a diferença. Ué, mas pastor, se eu for na festa que me convidaram lá, vai ter bebida alcoólica, vai ter coisa assim do diabo, eles vão fazer festa lá, e você chega santificando o ambiente. Você não vai participar, você não vai dançar, você não vai beber, você não vai contar piada indecente, você não vai fazer o que eles fazem, você vai demonstrar santidade, não santarronismo. Não, você vai lá e vai pregar o evangelho, e as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, como é diferente. Onde é a igreja dele? Onde é a igreja dela? Eu quero esse Jesus aí. Esse Jesus é amoroso, é misericordioso. Esse Jesus é santo. Camaia súbria. Eu queria falar mais coisas aqui, mas eu não posso. Mas continuando no assunto. Então, assim como um espelho reflete a luz, o crente santo é chamado a refletir a glória de Deus para as pessoas, não só em palavras, pensamentos, mas em ações, inclusive no ambiente digital. Porque a internet é do diabo ou é de Deus?
nem de Deus, nem do diabo. Ela é santa ou ela é profana? Nem santa, nem profana. Ela é boa ou é ruim? Nem boa, nem ruim. Coisas não podem ter moralidade. Só quem tem moralidade somos nós, seres humanos. Isso aqui é um objeto. O objeto não pode ser bom nem ruim. Isso é questão de moralidade. Quem é bom ou é ruim é um ser humano. Ele pode ser bom ou pode ser mau. Isso é questão de moralidade. Por exemplo, um animal não pode ter moralidade. Se uma pessoa ela é atacada por um cão pitbull, alguém vai dizer, esse pitbull é mau, porque atacou uma criança. Não, ele nem é mau, nem é bom. Ele é pitbull, ele é cachorro. Cachorro age sob instinto. E instinto é algo que Deus deu. Se uma pessoa, imagina, se perde lá, né, sai do meio da trilha, na savana, lá num passeio na África, na savana africana, ele se perde lá do grupo e de repente ele se depara com um leão faminto. Aí o leão faz assim. Obrigado, Senhor. Ainda mais se ele for crente, né? Porque ele tem muita unção. Aí ele vai dizer assim, Senhor leão, por favor, não faça isso comigo, não seja mal, eu sou pai de família, eu tenho pessoas para criar, pessoas que dependem de mim, não me mate, Senhor leão. Aí ele vai ouvir e vai falar, puxa vida, eu estava com tanta fome, eu ia te devorar, mas agora que você falou isso, eu não vou fazer. Ele não tem moralidade, ele é leão, ele vai agir sob instinto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora nós não, nós podemos agir da forma que nós acharmos que nos convém. Então eu posso usar as redes sociais, a internet, a era digital para a glória de Deus ou para a maldição. Para pecar ou para pregar. Quem pode dizer amém? Por quê? Nem é bom, nem é ruim. Alguém diz, pastor, mas a TV é do diabo. Não é do diabo. Então é de Deus? Também não é de Deus. A internet é coisa do Satanás. E não é não. Então é de Deus? Também não é. É de quem? É do homem. Foi o homem que criou. A inteligência foi Deus quem deu. Porque o diabo não dá nada de bom para ninguém. Mas nós podemos usar para o bem ou para o mal. Quem entende isso? E o que é santificação? É saber usar aquilo que Deus nos concede com sabedoria para glorificar o seu santo nome. Tudo pode ser santo para aqueles que são santos. Paulo escrevendo a Tito, ele diz, todas as coisas são puras para os puros. Então quando você tem um olhar santo, as coisas se santificam. Mas como nós podemos então batalhar contra as tentações digitais? Primeira tentação digital, a comparação. As redes sociais, principalmente, elas evocam e trabalham muito isso, a comparação, e toda comparação é prejudicial. Eu não posso me comparar a ninguém, porque eu sou um ser único, e você também. Só que na mentalidade de um jovem, de um adolescente, isso pode causar um prejuízo tremendo, porque ele ainda não está com a mente totalmente formada. Então ele olha para aquela pessoa, a quem admira, e vê, e começa a comparar. Poxa, está lá e eu estou aqui. Tem isso e eu não tenho. Faz isso e eu não faço. Viaja para tal lugar e eu não viajo. Compra tal coisa e eu não compro. E começa a ter um sentimento de inferioridade. Sendo que vida de rede social é uma farsa gigantesca. Ninguém é o que está aqui na rede social só. Quem pode dizer glória a Deus? Porque você não vê, pelo menos eu não vejo. Você não vê uma pessoa, quando está com aquela fome tremenda de madrugada e não tem nada para ela comer, uma pobreza tremenda, uma prova lascada, e ela pega lá e mistura o resto de ontem com o resto de hoje, frita um ovo, joga lá dentro, ninguém possa. Olha meu jantar. Top de linha. Não, irmão. Agora quando a gente vai naquele restaurante uma vez na vida, né? Chique, aí aquela comida bonita, né? Que é uma loucura, né? Postar comida, né? Só a gente faz um negócio de posta lá, olha que eu vou comer, tá? E daí? Né? A irmã não vai postar aquela foto quando ela acabou de acordar, né? Igual o leão da tribo de Judá.
Não, depois que ela vai no salão, que ela dá, né, bacana, tudo, né, aquela maquiagemzinha bonitinha e tal, aí ela vai lá, aí vê o lado, né, porque as irmãs têm um lado, né, o lado certo e tal, tira aquela selfie, faz uma edição, põe o filtro e pá. A pessoa olha, rapaz, top. E tá magra, né? Não, até eu. Por quê? Porque rede social é isso, ninguém quer mostrar o pior, quer mostrar o melhor. Sim ou não? Não estou dizendo que é errado não, gente. Estou dizendo que é assim, só estou constatando um fato. Né? Até eu, o pessoal fez umas fotos minhas para cartaz, aí de vez em quando, irmão, o pastor vai pregar aqui no evento, manda uma foto aí para a gente pôr no banner, eu mando. Aí o pessoal deve olhar, e quando chega o pessoal, misericórdia, esse aí, na foto está diferente, né, pastor? Eu falei, irmão, fazer o quê? Eu também não sou de ferro, né? Um filtrozinho, não faz mal a ninguém. Então o que acontece? A gente precisa entender que as comparações são terríveis, porque pode gerar inveja, sentimento pecaminoso. Pode gerar um sentimento de inferioridade, de insatisfação. Meu Deus, olha, todo mundo está fazendo e eu não estou. Todo mundo está indo e eu não estou. Todo mundo está viajando e eu não estou. Todo mundo está... Não é todo mundo. Isso é uma ilusão que é colocada na mente das pessoas. E quando você cria maturidade, você não é afetado por nada disso. Quem pode dar um glória a Deus? Porque o mundo digital é feito de likes, seguidores. E Jesus não me chamou para ter fãs. Jesus me chamou para fazer discípulos. Fazer fã é muito fácil, é só fazer o que eles querem. Falar o que eles querem ouvir. Dizer o que eles gostam. Isso é maravilhoso, né? Mas quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, a coisa muda. Segundo problema das tentações digitais, conteúdo impróprio, imoralidade sexual, pornografia. Tem sido um grande desafio na era digital. Irmãos, eu estou falando para jovens aqui, eu posso rasgar o verbo, né, pastor? Falo isso com muito amor no coração. Mas nós vivemos uma geração pornográfica, onde um comercial de creme dental tem uma mulher seminua. Para que isso? Porque isso é o que nós chamamos de mundanismo. É Satanás agindo na concupiscência dos olhos, para perverter a essa geração. Mas o salmista nos dá um conselho, no Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, nós precisamos estar atentos. Em terceiro lugar, terceira tentação da era digital, o desperdício do tempo, que também é pecado. Pastor, desperdiçar tempo é pecado? É pecado. Porque o tempo deve ser usado para a glória de Deus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas pregando, orando, evangelizando? Meu Deus, quem aguenta isso, pastor? Não, não é isso. É que você usa o seu tempo de maneira positiva e saudável, administrando para a glória de Deus. Quem desperdiça tempo vai colher os danos desse desperdício, mais cedo ou mais tarde. Quantas pessoas que você conhece e eu também, que poderiam estar muito melhor do que estão, mas desperdiçaram muito tempo. Jogaram fora, na lata do lixo, ao invés de estar fazendo uma coisa produtiva, está fazendo uma coisa que não edifica. Pastor, mas aí não vai gerar um ativismo exacerbado? Aí é o exagero do outro lado, que também vemos isso hoje, por isso tanto burnout em nosso meio. É a era do trabalho extremo, e toda hora tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo. Não, tem o tempo de descanso também. Por isso que Jesus deixou estabelecido, Deus deixou estabelecido, um dia pelo menos para descansar. Isso na tradição judaica. O sábado, Shabat, significa no hebraico cessar, cessar o trabalho. Então, pelo menos um dia, esse é o princípio que ninguém guarda sábado aqui, mas a gente tem um princípio de descansar pelo menos um dia, seja ele domingo, segunda, qualquer dia, pelo menos tem que descansar pelo menos um dia. Então, a pessoa quer trabalhar direto, e tem gente que se orgulha e diz assim, pastor, estou há 20 anos sem tirar férias, como se fosse lindo, vai morrer, o coração não vai aguentar, vai deixar a esposa viúva, juntou tudo para o Ricardão chegar depois e usufruir.
E ele vai usufruir legal, irmão. Fala, ô maravilha, né? Cheguei, está tudo pronto. Então tem que desfrutar do tempo que Deus nos deu. Só que alguns também vão para o outro lado, né? No Antigo Testamento Deus diz, trabalhe 6 e descanse 1. Tem gente que quer descansar 6 e... É uma atribulada, não faz assim não, né? Isso é preguiçoso, né? Que é o outro lado da moeda. Então não desperdice o seu tempo, porque quanto tempo nós temos investido no reino de Deus e nas coisas espirituais? E quanto tempo nós temos investido nas redes sociais? Eu estou dizendo desperdício de tempo. E vocês sabem, claro, né? Vocês são muito inteligentes e sabem disso, que as redes sociais são criadas para nos segurar, para nos prender cada vez mais. Agora nos Estados Unidos e em lugares da Europa, estão processando as redes sociais por conta disso, né? Porque vicia mesmo. Agora que você foi saber que vicia, não é possível, né? O cérebro humano, né? Aquela coisa toda, né? Você fica viciado no passar de tela de cima para baixo, de baixo para cima, aquela coisa louca, frenética, e vai destruindo o nosso cérebro, fazendo com que você perca a concentração. Nunca se ouviu falar em tanto TDAH como nos dias de hoje. Déficit de atenção. Ninguém mais se concentra em nada. Por quê? Vai ver a essência. Geralmente por conta das redes sociais. Não tem mais paciência com nada. Por quê? Porque são vídeos curtos, são frases curtas, tudo é muito rápido, tudo é um clique. Então você transporta isso para as outras áreas da sua vida e destrói. Aí o culto passa 10 minutos, misericórdia, pastor, não tem o que fazer, tem que ir embora. Poxa vida, passou meia hora e não vai acabar esse culto mais não. Aí meia hora, aí você fala, tá bom, mas aí você vai para casa e vai fazer o que com essa meia hora? Aí a pessoa senta lá e fica 1 hora, meu Deus do céu. Agora se fosse para casa estudar, ler um livro, né, fazer alguma coisa produtiva, vou orar, isso, meia hora era para eu estar fazendo. Ai não é desperdício, então não adianta. Quer economizar tempo para quê? Para desperdiçar depois. Eu não estou dizendo que tem que passar do horário do culto não, tá? Mas de vez em quando passa, sim ou não? Então nós precisamos, assim com força, né? Hoje vai passar, em nome de Jesus. Aí o que acontece? Quando a gente entende isso, irmão, a coisa muda. Por quê? Eu não posso desperdiçar meu tempo. Olha só o que Paulo escreveu em Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, utilizando o tempo de forma inteligente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você encontra alguns irmãos aí. Irmão, você já leu a Bíblia toda? Não, pastor, não tenho tempo. Espera aí, mas quanto tempo que você é crente? 20 anos. 20 anos e nunca leu a Bíblia toda? É porque eu não tenho tempo, pastor. Minha vida é muito corrida. É só a sua? Só a sua. É, pastor, porque os dias estão sendo abreviados, né? Não. Então não. Não estão não? Não. Não está na Bíblia? Não. Serão abreviados na tribulação. Hoje não. É uma ilusão mental, porque você está desperdiçando o tempo. Agora, se você usasse o seu tempo para a glória de Deus, seria diferente. Então, como a gente desperdiça muito tempo, parece que o tempo está passando mais rápido. Só parece, mas está passando do mesmo jeito, na mesma velocidade, desde que Deus criou o mundo. É que a gente fica com a cara, né? Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, e tem que acordar 5 para ir trabalhar. Aí acorda só o pó, só o refil da caneta Bic, só a capa do Batman, e vai trabalhar no outro dia, aí causa estresse, fica irritado. Não aguento mais, eu preciso descansar, eu não tenho tempo para nada, mas quando tem, desperdiça. Quem pode dar um glória a Deus, mesmo sem querer? Para você fazer um teste, principalmente vocês que são jovens, né, que tem mais habilidade com as redes sociais, vai lá naquela partezinha lá da rede social e você consegue contabilizar quanto tempo você passa durante a semana naquela rede social. Você vai se espantar. Meu Deus do céu! 10 horas, 20 horas na rede social durante a semana. Quantas horas eu orei? Nenhuma. Quantos capítulos da Bíblia eu li? Nenhum. Quantas vezes eu fui para o culto? Nenhum. Meu Deus, desviado? Estou desviado, não é possível. Agora, quando eu entendo... Irmão, só para você ter uma noção do que eu estou falando,
Para você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, sabe quantas horas você gastaria? Cerca de 80 horas. Para ler todos os capítulos da Bíblia, 80 horas. Em dias daria quantos dias? 80 horas. Faz a conta. E tem gente que tem 30, 40 anos que diz que serve a Deus e nunca leu a Bíblia toda. Agora, se pedir para falar os nomes dos personagens do dorama, aí as irmãs não dão glória a Deus, viu? Para os rapazes, se perguntar a escalação do time dele todinho, até do banco de reserva, ele sabe. Sabe. Te peguei, né, tribulado? Mas fala, o nome dos 12 discípulos de Jesus. Como é que é, pastor? O nome dos 12 discípulos. Mateus, Marcos, Lucas, João, já errou 2. Falou 4 e errou 2. Porque nem o Lucas, nem o Marcos era do grupo dos 12. Viram? Onde está? Aí a pessoa não sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus e quer falar de calvinismo, de predestinação, de grande tribulação, da marca da besta. O anticristo vai ser fulano de tal, porque ele é descendente de não sei quem, porque ele é rico, porque ele fala... Irmão, vamos na raiz das coisas. É errado ter rede social? Claro que não, também tenho. É errado usar a internet? Claro que não, tem que usar mesmo. Mas tudo com sabedoria. Porque a gente quer tudo no misticismo, que Deus revele, Ele fala, Ele apareça numa sarça ardente e fala, não use redes sociais mais, meu servo. Amém, agora eu não vou usar mais, porque Deus apareceu pessoalmente. Não precisa disso, é só ter equilíbrio. Tem coisa que Deus não vai revelar de maneira sobrenatural, porque já foi revelado na Bíblia, está escrito. Pastor, eu quero saber a vontade de Deus. Pastor, o jovem pergunta, né? Uma vez eu estava com a minha esposa, aí fui aconselhar uma jovem, e ela disse, pastor, preciso conversar com vocês, porque eu estou com uma dúvida cruel no meu coração. Eu amo fulano de tal. Arriar dos 4 pneus. Pastor, estou apaixonado. Amém. Glória a Deus, sentimento normal, né? Graças a Deus. Por um homem, né? Aí, ela falou, pastor, eu queria saber se é de Deus. Deus confirmasse. Eu falei, como assim? Não, que Deus confirmasse se é de Deus ou não. Eu falei, existe isso, é? E não existe não, pastor? Eu falei, não, nunca vi na Bíblia não, isso aí. Mas eu pensei que todo mundo fala que Deus tem que confirmar. Não. Ele é crente? Ela disse, não. Aí pronto, já está confirmado. Está aí. Precisa de revelação, irmão. O anjo Gabriel tem que descer lá do céu e falar, olha, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus e vim aqui lhe trazer novas de paz. Não namore com aquele atribulado. Você acha que o Gabriel vai descer do céu para isso? Não, julgo desigual, está escrito. É um problema. Em todas as áreas da vida, inclusive no relacionamento. Quem pode dar uma glória a Deus aí? É porque a gente quer adivinhar. A gente quer o misticismo, é o horóscopo cristão. É isso, é o lançar dos búzios bíblicos versiculares. Em nome de Jesus, Senhor, revela, eu vou colocar o dedo aqui, olha, espiritual, hein? No versículo que sair, é o passe de mágica, né? Que a gente quer. Tá lá, eu não entendi, Senhor, fale de novo, aí... Senhor, eu não estou entendendo. E aí, claro que não vai entender, nunca leu a Bíblia. E não é para fazer isso. Não é bibliomancia. É o que está escrito, não é o que eu sinto. Mas pastor, eu sinto que é de Deus. É? Os ímpios também sentem muitas coisas que é de Deus, e não é. Não é o sentimento. Pastor, eu não estou sentindo que esta palavra ela é de Deus. Eu não estou sentindo a unção. É? E quem disse para você que você precisa sentir alguma coisa? Se é de Deus, e ponto final. Você gostando ou não, você sentindo ou não, você tendo desejo ou não. É o que está escrito. Nós não somos guiados pelo que nós sentimos. Nós somos guiados pelo que está escrito.
Se eu gosto ou se eu não gosto. Irmãos, tem versículos na Bíblia que eu gostaria muito que não tivessem. Mas estão lá e eu tenho que obedecer. Você acha que eu quero? Minha carne não quer, meu desejo, minha concupiscência não. Mas eu digo, Senhor, é a tua vontade, não é o meu desejo que predomina. Diga glória a Deus. Senão a gente vai ser guiado pelos... Ah, não, mas eu... Aí o crente diz assim, mas se eu senti uma paz no meu coração, pastor, é porque é confirmação de Deus. Eu fui fazer tal coisa e eu senti uma paz, então eu creio que é Deus confirmando. Aonde está isso escrito na Bíblia, irmão? Eu já senti paz para tanta coisa que não era para fazer. Eu senti uma paz tremenda. Eu leio na Bíblia, mas não é a vontade do Senhor. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que são boas, mas não são da vontade de Deus. Quer ver um exemplo bíblico? Davi começou a reinar, foi ungido pela terceira vez, ele disse, gente, súditos, aonde está a arca do Senhor? Não sabemos, o Saul reinou sem arca aí todo esse tempo. Como ele? Não, quero a arca de Deus aqui. Aí está lá na casa do fulano de tal, lá, manda trazer. Aí trouxeram a arca e disse, eu tenho que fazer o melhor, porque a arca representa a presença de Deus. Coloca sobre os bois, os mais bonitos e fortes que tivermos, coloca tudo e faz um enfeite, vamos fazer um culto tremendo. Só que estava escrito que não podia ser sobre bois, tem que ser sobre os levitas. A intenção era boa, era bonita, era maravilhosa. Olha o que Davi está fazendo, o melhor para Deus. É a intenção. Só que é o que está escrito, não é o que a gente quer. Quando a arca está sendo carregada pelos bois, acontece lá um desequilíbrio, a arca vai cair, um homem chamado Uzá, aonde a arca estava na casa dele, durante vários e vários anos, ele disse, já estou acostumado com a arca, ficou lá em casa tanto tempo, eu vou segurar. Quando ele foi segurar, estava escrito, ninguém toca na arca, se tocar morre. Só que ele banalizou a presença de Deus, disse, eu estou fazendo uma coisa boa, tocou, na hora que ele tocou, Deus matou. Ué, mas não é uma coisa boa segurar a arca? Não é uma coisa boa ou uma coisa ruim que funciona para Deus. É o que está escrito ou o que não está escrito. É a vontade dele ou a não vontade dele. Quem está entendendo o mistério aí? É porque a gente fica nessa coisa, né? A gente fica igual o Gideão pedindo sinal. Senhor, mas tem certeza que o Senhor me chamou mesmo? Não, mas confirma aí, porque eu quero o novelo seco e em volta molhado, quando eu acordar. Aí acordou, aí realmente estava do jeito que ele pediu. Mas mesmo assim ainda estou com dúvida. Eu quero agora o contrário, agora eu quero... Aí Deus foi lá, ô Gideão, tribulado, tá bom, vai lá, toma. Aí ele, agora eu acho que eu creio sim. Aí a gente fica pedindo sinais, só pede sinal quem é incrédulo. Não é para ficar pedindo sinal, se Deus já falou. Por que Abraão foi o pai da fé? Porque Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Amém. Pegou a mochila, shalom, gente, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Onde você vai, Abraão? Não sei não, só sei que eu estou indo. Mas para onde você vai, Pai? Só sei que Deus mandou eu ir. Mas aonde você vai? Não é aonde o importante, é com quem. É a fé. Você está entendendo? Então, aí a pessoa, igual um colega que eu conheci, ele disse assim, pastor, meu sonho é morar nos Estados Unidos, só que eu não consegui tirar o visto permanente, mas eu estou orando a Deus, olha só, eu estou pedindo uma confirmação, se eu conseguir o visto de turista, é para eu ficar lá e não voltar mais. Aí eu disse, então é assim? Aí você infringe e transgride a lei, e Deus está confirmando, e Deus está lá em cima, não vem colocar na minha conta o seu pecado, não, tribulado. Eu estou ilegal, olha só, eu estou ilegal na mentalidade dele, né? Eu estou ilegal no país, mas a vontade de Deus, foi Deus que quis. Porque eu consegui entrar e esse era o sinal. A gente faz e cria o sinal, e quando acontece o sinal, a gente diz que foi Deus. O rapaz fica apaixonado pela moça e diz assim, Senhor, se ela for a minha escolhida, Senhor, vai passar um gato aqui na minha frente daqui a pouco. E na casa dele tem 20 gatos.
Vai passar a qualquer hora. Aí passou, ele, opa, é de Deus. Pastor Heber conta um caso interessante. Diz que o irmão foi confessar para ele, falou: pastor, eu estava apaixonado por uma irmã na igreja. E aí eu falei com Deus: Senhor, confirma se ela é a minha preparada, se é para eu casar com ela. Aí ele foi lá na beira do rio, pegou uma pedra, tinha uma madeira lá no meio do rio assim, em pé, e se eu acertar essa pedra na madeira, é porque é confirmação de Deus para eu casar com ela. Aí ele jogou a primeira vez e errou. Aí ele ficou triste, falou: misericórdia, essa não valeu, Senhor. Aí ele se aproximou mais, aí ele errou de novo. Aí, Senhor, essa não valeu. Aí ele entrou no rio, chegou pertinho assim na madeira, pá, é de Deus. Ué, lógico. Criou o sinal e ele mesmo confirmou. Na maioria das vezes a gente faz a mesma coisa e coloca na conta de Deus. Se for da vontade de Deus, de eu entrar nesse trabalho, vai acontecer isso, isso e isso. E Deus está dizendo: e eu entro aonde nisso? Eu não estou sabendo de nada, você que está inventando. Aí a pessoa faz, aí acontece, é de Deus, obrigado, Senhor. Aí vai, quebra a cara. Mas o Senhor confirmou, e Deus está dizendo: eu não estava sabendo nada. Você criou o sinal, você mesmo confirmou. Claro que eu estou exagerando aqui, só para você pensar e refletir comigo. Porque não é assim que funciona a vida cristã, é o que está escrito. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu crio, o que eu invento. É o que está escrito. Quem pode dar glória a Deus? Então, nós temos que entender que, segundo um estudo realizado pela Pew Research Center de 2023, 95% dos jovens entre 13 e 17 anos possuem acesso a smartphones. 89% usam pelo menos uma plataforma de redes sociais diariamente. Outra pesquisa da Barna Group, em 2022, revelou que 70% dos jovens cristãos sentem que a tecnologia tem ajudado a crescer espiritualmente. E outros 60% dizem que têm dificuldades com conteúdos impróprios na internet. O que nós devemos fazer para eu finalizar aqui, que eu já estou passando do horário? Primeiro, estabeleça limites para o uso da tecnologia. Segundo, escolha conscientemente o que você consome online. Terceiro, pergunte-se: isto glorifica a Deus ou me afasta dele? A resposta vai te guiar e vai te nortear. Mas a rede social também tem os seus benefícios. Primeiro, acesso a conteúdo edificante. Irmão, eu não sou nenhum dinossauro, mas quando eu comecei a estudar minha primeira faculdade de teologia, eu tinha que ir na biblioteca. Se eu quisesse procurar um livro, não tinha internet ainda disponível. Era internet discada, não é de escada, era discada. Quem se lembra dessa época? Olha, não estou só, estamos partindo, viu? Se prepare. Então o que acontece? Aquela época a gente tinha que entrar e acessar depois da meia-noite, lembra? Depois da meia-noite, que era mais barato. Para baixar uma foto, demorava 1 hora, 2 horas, dependendo da resolução. Vídeo então, irmão, ficava 1 dia, 2. Travava, caía, Satanás, caiu. Uma luta. Você buscava, aí o professor passava o livro, você falava: meu Deus, onde eu vou arrumar esse livro? Aí procurava com um amigo, procurava com outro, e na biblioteca X, não achava às vezes, tinha que pedir emprestado para alguém, para tirar xerox, luta, dificuldade. Hoje você tem todas as bíblias, em todas as traduções, em todos os idiomas, todos os estudos que você quiser. Não lê quem não quer. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Quem é ignorante é porque quer. Porque hoje tem acesso. Então nós temos os melhores pregadores, temos acesso. Os melhores estudos bíblicos, temos acesso. As melhores músicas cristãs, temos acesso. Os melhores recursos espirituais ao nosso alcance o tempo todo. Os melhores cursos ao nosso alcance. Segundo, o evangelismo digital. As redes sociais podem ser usadas para compartilharmos a palavra de Deus e o nosso testemunho. Pastor, eu não tenho habilidade de falar em público como o senhor fala, eu não tenho uma boa oratória, uma boa retórica, eu não tenho timidez, eu sou introvertido, como é que eu faço para pregar? Pregue na internet. Mas o que eu falo?
Fale o que Jesus fez na sua vida. Eu era assim, agora eu sou assim. Eu fazia isso, agora eu não faço mais. Jesus me transformou. Seu testemunho vai demonstrar Cristo para outros. Em terceiro lugar, podemos criar uma comunidade. Essa facilidade de nos conectarmos com pessoas do mundo inteiro. Que maravilha. Posso pregar, posso fazer amizades, posso ganhar vidas para o reino de Deus. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa que a internet proporciona para nós. Nesse exato momento eu estou pregando presencialmente para vocês, mas estou pregando para milhares de pessoas que eu nunca vi, talvez eu nunca vou conhecer na minha vida agora também, pela internet. Tem alguém assistindo uma pregação, uma aula minha. Esses dias eu fui pregar lá no sertão do Nordeste. Um irmão veio, um jovem, disse: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo assistindo uma aula sua, pela internet. Fui lá no sul, Rio Grande. Estava pregando, acabou o culto, o irmão veio para mim: pastor, eu aceitei Jesus quando o senhor estava pregando uma mensagem em tal lugar, eu assisti a mensagem, eu aceitei. 10 anos atrás a mensagem foi pregada, continua sendo pregada pela internet. Olha que bênção! Então eu posso usar para a glória de Deus, sim ou não? Para trazer um engajamento espiritual, não só digital. Deus quer te usar. E vocês jovens têm uma habilidade extraordinária para usar a internet para glorificar a Deus. Eu acho tão legal o pessoal da mídia nas igrejas fazem aqueles vídeos, os cortes e tal, e coloca foto. Isso também glorifica a Deus, também é uma bênção, também é um serviço cristão. Você pode glorificar o Senhor por isso? Agora, quando nós entendemos tudo isso, para finalizar, a tecnologia deve ser usada para a glória de Deus. Compartilhe mensagens edificantes. Envie versículos, envie mensagens, pregações, testemunhos. Aproveite os aplicativos bíblicos, os vídeos cristãos, para crescer espiritualmente. Pastor, mas eu de vez em quando não posso ver aquele videozinho para eu dar uma risada de vez em quando. Pode, claro que pode, quem é que é de fé, todo mundo vê. Mas isso não pode ser a tônica do seu dia inteiro. Mas eu tenho que ter equilíbrio para servir a Deus, cultivando comunhão com o Espírito Santo e sempre me perguntando: isso glorifica a Deus? Isso agrada a Deus? Isso é uma bênção ou é uma maldição? Isso me traz benefícios espirituais ou malefícios espirituais? Andai no Espírito, Gálatas 5,16, e não cumprireis a concupiscência da carne. Na era digital, nós temos um campo missionário. Fique de pé em nome de Jesus. Lemante ova súbria. Oh, glória. Deus quer usar você, irmã. Deus quer usar você, irmão. Jovem, moça, adolescente. Deus quer usar você. Pastor, até hoje eu não sabia o ministério para o qual Deus tinha me chamado. Agora eu entendi a voz de Deus. Deus quer me usar na internet para pregar o Evangelho. Se prepare, faça o melhor para Deus, porque Ele vai te abençoar poderosamente. Cantor, fica na ponta da agulha. Feche os olhos em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada. Senhor, nós queremos santificação em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos nos santificar, Senhor, em espírito e em verdade te adorar. Nós queremos santificação na vida, na profissão, no trabalho, na escola, na era digital. Senhor, usa-nos para o teu louvor. Usa-nos, Senhor, para ser exemplo, para ser testemunho de fé, para sermos transformadores de vidas, e que o teu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus, você levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Glória, aleluia! Bendito seja Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto, glória, até eu me deitar, santificação, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, glória!
És fiel em todo tempo. Ele é sempre fiel. Adore a Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A última vez, és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia!